Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa é a Dani Belli, minha sócia, e a gente está aqui com uma convidada bem especial, mas a gente quer te lembrar que esse episódio é patrocinado pela Dinâmica, uma empresa que conecta processos, pessoas e tecnologia para transformar negócios há quase 20 anos. E hoje a Tiele está aqui com a gente, vai contar a história dela, vai contar sobre um negócio importantíssimo para quem quer ter um negócio formalizado, que realmente comunique a mensagem deles, não é, Ti? Conta aí um pouquinho pra gente. Exatamente isso. Obrigada primeiramente, né? Eu sei Seja que vocês já sabem o quanto eu tô feliz de estar aqui, né? É um prazer para mim, mas quem tá assistindo a gente queria dizer obrigada pela oportunidade. E eu sou a Tiele Iso, eu sou designer de marcas. Então, a marca, ela conecta, né, o cliente ao produto, né, através da forma visual e através da estratégia que a gente cria ali, entendendo toda a parte do mercado, missão da empresa, né, qual que é ali o diferencial que aquela empresa tem, porque a gente sempre sabe que a gente sempre tem dentro do empresário ou na empresa um diferencial, né, e aí com isso, fazendo todo esse estudo de público, persona, a gente consegue entender a essência, né? E transmitir isso através do visual com a criação da marca. E toda a estratégia também de marketing que a gente consegue incluir nisso. E por que é importante a gente ter uma marca? Ela chega antes da gente, não é? Exatamente, chega. Vamos contar pro pessoal. Exatamente, eu falo isso, que a marca vem primeiro. Ela chega primeiro, porque assim, o nosso cérebro, ele tem... Em 3 segundos, ele identifica se aquilo, ou até menos, né? Se ele identifica se aquilo é interessante ou não para ele, ele passa batido, se não for. Uhum. Então, assim, quando você tem algo visual que te representa, que na verdade não está conectando com o seu público vai olhar e ou ele não vai sentir credibilidade, ou ele não vai se sentir atraído, ou às vezes ele até vai sentir algum tipo, vai repelir de alguma maneira, né? E aí você vai afastar, ao invés de atrair, daquela pessoa realmente se sentir à vontade, sentir com vontade de entrar em contato, enfim, no primeiro momento, né? Então é muito importante a gente ter essa construção visual da marca justamente para conectar o público a você, independentemente se a gente está falando de produtos ou serviços, né? E aí esse visual, ele tem um porquê de existir, né? E como que se constrói isso? Eu costumo falar que, assim, quando a gente consegue transmitir o que tem de mais profundo de essência da empresa ou da pessoa, através disso, a gente tem a criação da marca, a gente consegue fazer com que as pessoas se apaixonem pela marca. Porque a gente está falando de algo muito profundo de verdade, né? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de comprar um produto que é mais barato e a gente compra um outro que é mais caro ou contrata um serviço. Você não sabe o porquê, mas existe uma conexão muito emocional ali, né? Então, assim, quando a gente fala de marca, a gente tá falando de algo que vai muito além disso que você vê pronto depois, que é um logotipo, por exemplo. Sim. Né? É que a gente também tá acostumado a olhar muito para as grandes marcas e a gente entende, por que você escolhe uma em vez da outra e tal. Mas ele é grande, eu sou pequeno, será que eu preciso investir nisso, né? A gente vê muitas empreendedoras com essa dúvida. E a gente diz até do nosso lado, né, Dani? Porque a gente investiu muito no protagonismo. E a gente sente isso, porque tem gente que às vezes chega e fala assim, você que é a menina do Protagonistas, não lembre meu nome, mas lembre que eu sou do Protagonistas de Saia. Então, nisso a gente consegue ver o poder efetivamente da marca, se ela for bem trabalhada e se ela passar esses valores, né? Porque são os valores da marca que vão conectar com os valores da pessoa, não é? Exato. E não é só logo, né? Não é só o logo. O logo, ele é um dos elementos da identidade visual que vai compor a marca, mas ele tá longe de ser o único. Em alguns momentos ele é sim o principal, né? Ele que vai estar escrito, estampar, representar, né? Mas a gente, visualmente falando, a gente tem todos os outros elementos que vêm junto. Então, assim, inicialmente a gente já tem, né, as cores, as formas e elementos, as fontes, o estilo fotográfico que vai carregar junto com aquela marca, né, entre outras. Então, assim, isso tudo precisa estar alinhado com esses valores, com a missão, com a personalidade, com a forma de se comunicar. Então, a gente já vai entrar em tom de voz da marca, né, como que a marca quer se posicionar no mercado. E
Isso é muito importante justamente para gerar essa identificação que você falou e reconhecimento. E a marca, mesmo que a gente esteja falando de logo, não precisa necessariamente ser o logo. Pode ser você, pessoa física, aí vamos falar até de empreendedoras, empresárias aí, né, que tem muito da nossa audiência. Então, se é você, autônoma, à frente do seu negócio, você é sua própria marca pessoal, né? Sim. E tá aqui a Ti que não me deixa mentir, né? Sim. Então, você como sua marca pessoal, que mensagem você quer passar? E você também trabalhar isso, né? As fontes, as cores, da mesma forma. Mesmo que você seja uma autônoma. Porque essa questão da imagem e da conexão, ela acontece do mesmo jeito quando a gente tá falando de venda, certo, Ti? Exatamente, da mesma forma. Então, assim, você precisa se conectar, gerar esse interesse, essa conexão, esse desejo, identificação. A pessoa passa a se sentir necessidade, muitas vezes, né? Porque você vai inserindo aquela marca, a forma como você se posiciona junto, inclusive, né? E o público vai criando essa identificação. E falando, então, das autônomas, né? Das empreendedoras, a gente tem, sim, a criação da marca, a gente vai desenhar também todo esse processo, e isso vai estar atrelado à imagem pessoal dela, né? Caminha junto, vai caminhar junto, e ela vai precisar absorver essa questão visual da marca para ela, né? Então, a gente pode ter, em alguns momentos, por exemplo, fazer em paralelo com o estudo de imagem, né? De estilo e tudo mais. Pessoal, né? Pessoal, sim, com outro profissional, né? E aí, além disso, a gente vai trabalhar a questão da marca visual, com o designer de marcas, e ela vai absorver, assim como ela absorve uma paleta de cores para a parte visual, para o make e tudo mais, porque aquilo realmente valoriza o que ela tem de melhor, a marca na questão do visual, idem, né? E aí a gente vai trabalhar os elementos, as fontes, e sempre utilizar a mesma identidade visual para criar a unicidade, que aí é um próximo passo, né? Quando a gente vê as grandes marcas, claro que a gente não pode comparar a mesma forma de pôr em prática. Mas existem alguns princípios básicos que eles devem sim ser colocados em prática. Então, por exemplo, a gente está falando aí para criar essa unicidade, essa força, a gente tem a repetição, né? Então, sempre aplicar da mesma forma. Então, se isso se distorce, você perde essa conexão, entendeu? Deixa de transmitir essa mesma mensagem, cria confusão na cabeça do público. E esse negócio da confusão também é interessante, porque às vezes você quer passar uma mensagem. Vamos dizer que a gente fosse ter um logo e toda a nossa marca do inocente, toda delicadinha e tal, Sabe tal, de nada, né? inocente. Aí o povo olha aquele Conhece logo, a aquela gente. marca e fala assim, mas gente, não casa, né? A nossa imagem também com a marca da empresa, assim, né? Isso tem que ter uma correspondência, né? Tem. Porque senão você também quer vender uma coisa ou quer mostrar uma coisa e você age de outra, causa justamente essa confusão para o público, né? Causa, exatamente, sim. Muitas vezes, inclusive, é importante que tenha um direcionamento do profissional que a pessoa contratou para que esse profissional explique isso, direcione. Na verdade, a gente tem o briefing. A primeira etapa do trabalho é o briefing, onde nós profissionais, né, eu como designer de marcas, vou entender todo o universo dessa empresa. Então, eu vou entender ali os valores, a missão, vou entender essa questão da personalidade, a forma que ela precisa se comunicar e tudo mais. E, com isso... O público que ela atende também no público que ela sentido, né, atende- de que... Porque você tem que conectar com esse público, né? Exatamente. Então, isso mesmo. A gente vai desenhar essa persona, né? Caso ela não esteja desenhada ainda, pra gente poder se comunicar com esse público. Então, assim, a gente precisa... não adianta vocês quererem passar uma imagem porque vocês gostam de coisas fofas, um exemplo, no lado pessoal de vocês, sendo que vocês precisam se conectar com mulheres que são fortes. Né? E vocês têm uma presença forte também. Então, assim, o profissional ele precisa orientar isso, que a gente tem que deixar de lado, muitas vezes, os gostos pessoais ou questões até de... Eu gostaria de ser dessa forma, mas tá, qual o seu produto, qual o seu público, né? Na verdade, você está vendendo isso, né? E de uma forma muito respeitosa, com muita sensibilidade, tem que existir um direcionamento desse profissional, e o cliente ele acaba agradecendo, porque depois ele entende que fazia todo sentido, né? E para não criar ruídos na comunicação. Se você tem uma forma fofinha de se apresentar, você não vai conseguir se conectar com mulheres fortes, por exemplo, e aí você não vai vender, não vai conseguir vender. O nosso produto nem vai atender Não vai essa atender. persona, né? Exatamente, porque é o caso, são mulheres fortes que, né, precisam ali... Que quer fazer acontecer, que quer crescer o negócio. Então,
Isso. A nossa marca tem que reverberar isso, Exatamente. né? Então vai reverberar daqui, vai sair daqui e vai se conectar exatamente com a pessoa certa. Porque a gente vai, entendendo esse público, a gente vai ver o que ela, quais são as dores. O que ela quer ver. Por isso que quando a marca fica pronta, eu falo isso da conexão da emoção, dela se sentir conectada com aquilo. Foi desenhado para ela. A marca, ela é isso, é uma ponte. Eu falo, é que liga mesmo, né? Então ela sai daqui do prestador de serviços, né, da empresa, e ela vai conectar aqui com esse outro público. Então ela precisa falar o que essa empresa faz para quem precisa ouvir. Né? E tem diferença quando você está criando a marca para uma prestadora de serviços e para quem vende produto? Ou em termos de processo e as coisas que você tem que ajudar nesse diagnóstico, nessa montagem são semelhantes? Não, é muito semelhante. A parte da criação, para mim, os meus processos internos, eles são muito semelhantes. Aí como eu vou analisar caso a caso, né? Ali dentro no processo vai se direcionar. Claro que assim, antes disso, no briefing, antes de mandar o briefing para todos os clientes, eu preciso avaliar ele, faço uma seleção das perguntas e para alguns clientes eu preciso perguntar algumas coisas e para outros eu preciso perguntar outras, né? Então tem coisa que não adianta perguntar para quem presta serviço e vice-versa. Então esse é um processo interno antes, né? Mas depois disso discorrer, como eu vou ter as respostas que eu preciso, né? Aí o caminho segue. Para mim o processo funciona assim. E acontece também muito, aqui a gente vê muito acontecendo, a empreendedora ela começa a fazer, de repente criou um logo lá no Canva, né? Ela criou ela mesma, né? ela mesma, porque ela queria começar. Sim. E aí em algum momento isso começa a se profissionalizar e ela começa a ver a importância de ter um trabalho mais profissional e aí ela passa por um processo de rebrand. Isso. E aí, como que funciona, né? Porque uma coisa é você construir do zero, a pessoa está começando, outra coisa né? Eu mudei. Isso. Os meus objetivos mudaram, porque agora eu vejo o meu negócio de uma forma muito mais madura. Então, hoje eu quero um processo muito mais profissional, uma identidade muito mais expressiva. E aí, como que isso é muito comum acontecer? Isso você é muito procurada? Sim, tem acontecido bastante essa parte do rebranding. Acredito porque está existindo um movimento também das pessoas conseguirem entender que é importante elas se profissionalizarem dessa forma. É algo que é muito bom, né? Fico muito feliz. E assim, tem que existir uma sensibilidade ainda maior, no meu caso, assim, né? Como profissional, porque a gente já tem um público que está ali de alguma forma acostumado com aquela imagem que a pessoa está transmitindo, né? Claro que a gente tem muitos ruídos, porque ela não está se apresentando de forma profissional, então ela está deixando de conseguir ser vista, né? Por outras pessoas como referência, ela não está passando a credibilidade para tanta gente como ela poderia passar, por exemplo, mas já existe ali uma cadeia de fãs, né? De pessoas que são os clientes dela. Então, a gente precisa entender como que essa mudança ela não pode ser muito brusca. Uma transição ali. Às vezes pode ser sugerida uma transição, mas além de não poder ser uma mudança muito brusca, claro que a depender de toda a estratégia que vai vir junto, né? Mas assim, no modo geral. E a gente precisa realmente entender, porque se isso foi feito sozinho lá atrás, de forma não profissional, pode estar passando muitas mensagens erradas. Então, assim, como fazer uma mudança que não seja brusca, mas que comunique a forma correta, né? Então, tem que existir uma sensibilidade do profissional. Então, assim, eu considero o processo desde o início como se fosse uma marca do zero, exatamente. Mas eu levo em consideração não só as referências que eu sempre peço, mas toda a parte que já existe, porque eu preciso que aquilo, de alguma forma, continue na essência, sabe? E captar principalmente realmente qual que é o negócio dela, qual é o público, né? O que ela precisa transmitir de mensagem. Então, assim, é parecido, mas ao mesmo tempo precisa de mais essa atenção, esse cuidado por conta disso. É um cuidado para não perder quem já está. Existe, exato. E angariar pessoas novas e sem perder a essência. Sem perder a essência, é isso. E uma coisa que a gente também vê muito, às vezes a pessoa tá começando. Quem já tá na situação de rebranding já tem mais clareza do próprio negócio, né? Mas às vezes, eu vou começar e aí eu já quero começar tudo bonitinho, eu já procuro um serviço aí de branding. Mas às vezes a pessoa não montou o estratégico do negócio, né? Ela não sabe direito para quem ela quer vender, não montou ali direitinho quais são os produtos, né? E até a gente brinca, às vezes chegam clientes pra gente que reclamam do social media, reclamam do branding, né? Mas a pessoa, enquanto dona do negócio, não definiu a sua estratégia, né?
E aí, pelo que você está trazendo, né, de todo esse contexto, você precisa efetivamente disso para poder fazer uma entrega ali direcionada. Senão, se a pessoa traz, eu acho que isso, eu acho que aquilo, fica difícil de você construir isso, né? Sem ter essa clareza, né? Como é que acontece aí? Ou o pessoal que chega para você já chega mais planejado, organizado? Sim, às vezes é raro acontecer de chegar muito perdido, né, na verdade. Porque justamente, como é um serviço realmente mais profissional, né? Então, assim, acaba que já existe um filtro, A né? pessoa demora para investir nisso, né? Ela atrasa um pouco, de repente, ali. Isso, ou ela atrasa um pouco, ou ou ela espera um pouco, né? E aí ela já tá no momento da empresa que ela já foi buscar outras ajudas e por isso que ela já chegou até aqui, até porque ela já entendeu essa importância, ela entendeu porque ela já foi direcionada ali atrás, né? Ou então uma empresa ali que já está num processo começando, mas começando certo. Então, ou já passou por um Sebrae, ou já passou por uma consultoria, e já tem porque ela já tem essa mentalidade, né? Porque realmente a gente está falando aqui de um público mais maduro nesse sentido. Perfeito. Né? Mas, sim, já peguei casos de perceber que o cliente não entendeu quem é o público dele, por exemplo, né? E aí, às vezes, existe uma romantização, que tudo bem, quem está aqui para orientar, está aqui justamente para orientar, né? Ótimo, não tem problema nenhum. Mas existe uma romantização de que, por exemplo, eu atendo o público A, eu quero atender o público A, por exemplo. E muitas vezes o produto, ele é para o público C, e é ótimo isso. Né? Sim. Ele não vai vender para o público A porque... E você vai ter resultado vendendo para o C muito mesmo melhor, assim. Né? Isso não faz diferença nenhuma. Entendi. Então, assim, já aconteceu e no caso, como eu tenho bastante experiência na área de marketing também, da minha atuação toda, eu consegui direcionar esse cliente, né? Fazer sugestões ali, onde ele conseguisse entender e depois vem, volta e me agradece e fala, realmente eu entendi, né? Isso durante o processo de briefing mesmo, sabe? Eu já tive um caso assim que funcionou bem, mas quando não, o ideal seria realmente ele passar pelo processo de estruturação do negócio dele, né? Sim, com certeza. Que é uma parceria interessante até para você, né? Mentoras de negócios aí. Sim. A próxima etapa direcionar para a Tiele, para a pessoa montou a estrutura do negócio, a gente manda aí para você para fazer o branding. Por quê? Exatamente, porque assim, ficou redondinho o negócio, é excelente o produto, né? Tá desenhado ali a esteira, já se entendeu qual que é o público, já entendeu direitinho a missão, né? Montou todo o plano de negócios realmente, porém na hora de vender não consegue passar credibilidade na imagem, né? E aí vai ter um super ruído, porque a imagem não vai ser passada pro cliente. E principalmente, aí eu vou chamar a atenção para quem quer vender B2B. Quem quer vender B2B, se não estiver trabalhando a marca, não estiver pensando em tudo isso, já fica mais difícil, porque queira ou não, se você está começando, se ainda não atendeu muitos clientes, você vai bater lá na porta do B2B, ele vai te perguntar isso. E aí, se você não tiver minimamente um material profissional, uma marca, uma apresentação, tudo direitinho, fica ainda mais difícil. Então, acho que é um público que, se você está começando, de cara é importante que você se preocupe com isso, né, Tio? Exato, porque os clientes deles já são também mais maduros nesse sentido, né? Por serem outras empresas. Isso, então, já é uma empresa, então ela tem uma estrutura já maior. Tem uma estrutura, já tem uma mentalidade, e aí essa credibilidade, ela é o primeiro filtro ali, né? O visual, gente, porque em 3 segundos, quem tá fazendo aquela seleção vai olhar e vai falar assim, não me passou credibilidade. E a confiança de que você vai resolver aquilo ali, Exato. Né? Acho que não resolve o que eu tô precisando, então você arrasta pra cima e já vai pro próximo. É isso mesmo, faz todo sentido. Então, gente, fica a dica, procurem a... Exato, então você falou da parceria, né? Muitas vezes, assim, eu tenho parceria com agências de marketing, né? Que funcionam super bem também, porque são essas empresas, elas, assim como as empresas de consultoria... Agência de marketing que faz ali as redes sociais, rede social, parte de tráfego, estratégia, de campanha. Sim, então eu recebo esse pedido, né? Ela site, toda essa parte. Nossas áreas são super... nossa, site. Às vezes a pessoa vai fazer o site e não tem a marca ainda. Não tem a marca ainda, exatamente. Acontece, não tem nada, né? Não tem cor, não tem nada até escrita, tem, né? Só que... não profissional, exatamente. Tem por ela. Isso, então assim, essas agências, as meninas que eu tenho parceria, elas identificam isso e elas já vão sugerir para o cliente, né? Por quê? Porque o trabalho delas vai ficar muito melhor se for aplicado com essa marca corretamente dentro, né? Seja lá ou na rede social, ou depois nos anúncios, caiu pro site. É um site que
né? Foi bem trabalhado estruturalmente, mas não tá divulgando a marca. E aí por diante. Então, assim, é isso. E assim como um público que veio de uma empresa de consultoria, quando ele vem de uma agência de marketing, né? Eu também tô ali no meio do caminho. Antes, a agência já fez ali um pré-trabalho, direcionou para a criação da marca. Com isso pronto, eles têm o material para as campanhas e para ganhar o mundo, né? Perfeito. Ele funciona muito bem. A gente está passando por esse processo agora, né? Mas é para um novo produto que está chegando aí, aguarde. Fica aí. E a Ti tá com a gente. Spoilers. É isso. Vai ficar bem, bem legal, né? Então, e é uma coisa que é importante a gente como empreendedora saber que tem que investir no nosso negócio, né? Porque a gente sente também, assim, no Brasil, como a gente não tem uma escola aí de empreendedorismo, a gente vai aprendendo a empreender na prática. E muitas vezes essa prática, as pessoas vão na tentativa e erro, que não é o recomendável. Porque na tentativa e erro, você fica batendo muito cabeça por muito tempo. Sim. E demora para o seu negócio deslanchar. E às vezes, essa demora não é só porque eu tenho que investir no tráfego. Gente, tem muitos passos antes disso, né? Não estou dizendo que isso não dê resultado, mas tem coisas que são importantes para o seu negócio também crescer e para você como empreendedora entender, né, mexer até na sua mentalidade, que é uma coisa que a gente trabalha muito, que ao investir nesses trabalhos mais profissionais que vão te trazer clareza, que vão te trazer estrutura, que vão te trazer uma marca, você vai ganhar lá na frente. Então, é um investimento que você vai ter um retorno, né? Exato. Muito mais rápido do que se você ficar ali batendo cabeça, perder um puta tempo e depois você vai cair no mesmo lugar que você vai ter que fazer essas mesmas coisas para poder crescer. Exatamente. Ou desistir. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente começar do modo certo já seria o ideal, né? E aí, pensando justamente nisso, sentindo isso, porque eu já tô também há bastante tempo, né? Então, a gente vai. E você sente isso no seu negócio também, né? No meu negócio também, exatamente. Ano passado, na verdade, 2023, eu comecei um projeto que se chama A Importância da Marca. Né? Então eu criei um material e aí eu já fui convidada, já participei de workshop falando a respeito e eu tenho 3 aulas gravadas que se tornaram aulas bônus em cursos de outros, na verdade, criadores de infoproduto, né? Uhum. Então tem uma psicóloga, que é uma cliente minha também, que ela tem um curso para iniciantes, psicólogos iniciantes, para entrarem na área clínica, e são profissionais que vão precisar, em algum momento ali na frente, trabalhar a questão da marca. Então, essa minha aula, ela tá direcionando justamente esses psicólogos. Tem para uma outra cliente minha também, que ela me convidou depois, né? Quando eu fiz em parceria com a psicóloga, ela achou muito legal e me chamou para fazer, que ela é uma confeiteira, e ela tem um curso muito legal também para confeiteiras. E aí tem a minha aula bônus lá nesse curso delas. E um outro também, um serviço até nem é daqui de São Paulo, é para prestadores de serviços na área de instalação. Também tem o meu curso, minha aula sobre a importância da marca para profissionais autônomos, né? Então, eu tenho justamente essa ideia, esse movimento de trazer essa conscientização das pessoas, justamente falando a respeito do que você acabou de citar. Sim. E aí eu explico a importância da marca. Sim. Né? E, gente, olha só, hein? Se você então tem aí algum infoproduto, sim, algum infoproduto, trabalha com mentoria, consultoria para algum B2B, né? Tem que ser B2B. Aí, de repente, vale a pena aí chamar a Tiele e colocar uma aula de importância de marca. E é uma coisa que é muito interessante, porque agrega para quem dá o curso, né? Que nem o do confeiteira, psicóloga, agrega para ela um material e você divulga o seu próprio negócio. Eu tô divulgando né? meu próprio negócio ali, além de conscientizar essas pessoas. E eu falo nessa aula que, assim, o importante é você realmente ter essa consciência, e eu dou algumas dicas ali para ela conseguir, claro, se ela puder me contratar, vai ser um super prazer, uma honra, mas assim, saber avaliar um profissional, né, também. E eu coloco lá também a teoria do iceberg que eu criei, porque eu nunca vi em lugar nenhum, então foi eu que criei, tá lá nessa aula, que, assim, só para resumir aqui, o iceberg é a parte que fica por baixo do oceano, né, e é a sua empresa, é você como profissional, é o que você estudou sua vida inteira, é o que você coloca em prática, é o que te sustenta, tá ali. Só que, aí tem as imagens na minha aula lá no slide que vai passando. Se, por acaso, cortassem essa parte aqui, você não tá vendo. Então, se essa fosse a visão do seu cliente, cadê você? E aqui o topo do iceberg é a marca. É a marca. Eu adorei. Exatamente. Muito bom. Né? Então, aqui fui eu que
que queria ser Já perdedora da experiência. registra. Já registra. Ela tá eu coloquei num site de copywriting pra não ter problema nessa minha apresentação. Mas é isso, é a marca, gente. Olha como é importante, né? A marca é a ponta do iceberg. Legal. É E a isso. gente tá caminhando aí pro finalzinho. E a Passou Sheila, rápido, né? E a Sheila vai fazer pergunta você. Eu vou fazer a pergunta? Pergunta. Então, dessa vez sou eu que faço a pergunta. Já falei bastante. Então, pensando aqui, né? A gente já tá caminhando pro final. Que momento da sua trajetória que você saiu de espectadora e virou protagonista? Quando eu entendi que eu podia ser a dona do meu negócio, né? Podia empreender e eu entendi que realmente era muito bom no que eu fazia e eu podia transformar outras empresas com o meu talento da forma como eu acredito que dá certo, que funciona. E deu certo. E tá funcionando. Eu tô muito feliz. É Ai, que isso. legal. E a gente fica também muito feliz. Sim. E sabendo, né, que todas as pessoas que estão aqui participando com a gente, né, Xê, são pessoas que a gente acompanha, que a gente está perto, que a gente vê evolução, que a gente vê construção de relacionamentos, Que a gente parcerias, consome muitos serviços. a gente mesmo consome, então é gratificante para a gente. Sim. Tenho certeza que para vocês também participar de algo assim, né, de vocês construindo essas relações profissionais e crescendo juntas. Exato. Contribui cada vez mais aí para o empreendedorismo feminino, que é o que a nossa bandeira aqui, né? De modo geral, vamos né? Cada mudar uma aí, contribuindo. de grão em grão, vamos mudar o futuro do Brasil, gente. Eu acredito muito nisso mesmo. Querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Volte logo, logo. Prazer enorme. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, E meninas. acabou, mas aqui na legenda vai ter todos os detalhes. Se alguém quiser te Gente, chamar, qual que é seu arroba? Meu arroba no Instagram é tieliso. Meu site é tieliso.com.br também. Me chamem lá. E se você ficou até o final, coloca um coração aqui embaixo nos comentários. Adorei! Pra gente saber que você assistiu até o final. Me perguntou alguma coisa também, se você tiver alguma dúvida. Ou pode me chamar lá no Instagram pra gente conversar. E vamos mudar o futuro da sua empresa. É isso. Gente, obrigada por estarem conosco. Esse episódio foi patrocinado pela Dinâmica. E até mais. Beijos.